Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste em acumular e viver na abundância de bens. Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta semana nós somos convidados a viver a liturgia da Palavra de Deus com um horizonte de viver intensamente a solidificação da nossa vida espiritual por meio da oração. Hoje, nessa segunda-feira, nós encontramos Jesus falando sobre esta parábola do rico insensato, que vai conduzir a sua reflexão na posse de seus bens. Este homem que Jesus apresenta nesta parábola é um homem que provavelmente dedicou a sua vida inteira ao trabalho, e às vezes também ao trabalho justo e honesto. Um trabalho que, cultivado com alegria, cultivado com, assim, eficiência, trouxe para ele os frutos de um trabalho que pudesse, assim, ver como a sua própria riqueza. Queridos, mas da mesma forma, Jesus critica este rico, dizendo que ele é um louco, dizendo que ele é um insensato. É muito importante voltarmos a atenção para esta advertência de Jesus, quando ele está falando sobre a divisão dos bens, e sobretudo quando as divisões dos bens, essa divisão é olhada somente para o próprio umbigo. Essa que é a chamada de atenção de Jesus. O homem que trabalha, fez a terra produzir, mas não passou em seu coração a prática da divisão, mas só venceu em seu coração a lógica do acúmulo, de simplesmente acumular aquilo que ele ganha e se fazer assim usufruto de modo pessoal. Olha como que ele responde: meu caro. Ele vai dizer isso a si mesmo. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita. Jesus coloca na boca deste rico, louco, insensato, 4 verbos, mas esses 4 verbos, essas 4 ações, elas estão voltadas somente para si, somente para a sua própria vida, a sua própria realidade. E é isso que é a loucura e a insensatez que Jesus está denunciando na vida deste rico louco.
Queridos, aqui devemos fazer uma atenção que a riqueza, quando vem como fruto do trabalho, é uma bênção de Deus. Mas esta bênção de Deus pode se transformar também numa grande realidade de insensatez, quando nós queremos fazer de todos esses frutos passar somente para nós. O rico, ele, em hipótese nenhuma, ele pensou naquilo também que poderia ajudar aquele que não tem nada. De modo algum, ele não pensou em que todo o seu trabalho, toda a sua riqueza pudesse ser destinado também àqueles que não têm nada. Ele pensou que tudo aquilo que ele estava acumulando podia ser usufruto somente daquilo que era para ele. E é isso que é a grande insensatez do rico. Podemos encontrar na vida muitas pessoas nesse mesmo caminho. Podemos encontrar na vida pessoas também que têm condições financeiras, rico, mas também têm um coração generoso. Oxalá a gente possa chegar um dia nessa condição, nosso país possa chegar um dia nessa condição, onde as nossas pessoas que tanto labutam, que tanto trabalham, às vezes têm um salário que não consegue sustentar aquilo que é o necessário para a sua vivência, e não somente para a sua sobrevivência, possa assim alcançar essa estatura de, ainda por cima, compartilhar das suas riquezas. Compartilhar muitas das vezes, não como o rico, mas muitas das vezes como o pobre. As pessoas simples também podem nos ensinar e continua nos demonstrando esta lógica de compartilhar, inclusive, o pouco que tem. Essa dificuldade de pensar no outro, essa dificuldade de pensarmos também naquilo que temos para compartilhar com o outro, é um modo insensante que também o nosso tempo, a nossa cultura, injeta em nosso próprio coração. É simples, não é mesmo? Basta a gente abrir o nosso celular, basta a gente passar alguns poucos minutos, até mesmo na internet, vendo algum vídeo, alguma coisa, que nós olhamos o desmembramento desta palavra de Deus na vida de hoje, quando a gente encontra tantos influenciadores que fazem uso da sua plataforma, do seu canal, para incentivar exatamente o acúmulo da riqueza. O acúmulo da riqueza que vem através de casa de apostas, ou de algum curso, que ensina inclusive a ser rico, mas no fundo, quem está se enriquecendo são estes que estão vendendo o curso, porque não tem sentido aquilo que eles falam. Muitas das vezes, tantas pessoas são hoje julgadas porque saem do limite ético, saem do limite da bondade, saem do limite da realidade que o ser humano tem que se esforçar com o seu trabalho. Procura outros caminhos que criam ilusões. E muitas das vezes alcançam tais riquezas que demonstram de forma que faz com que o outro se frustre, pensando, mas poxa, eu trabalho tanto e não consigo alcançar isso. Esse é um grande perigo, é um grande risco do nosso tempo, pois essas mensagens, esses pensamentos, muitas das vezes também pode moldar o nosso coração para que a gente assuma a lógica deste rico insensato, que ostenta a sua riqueza, sem levar em consideração que tem tantas pessoas que precisam de ajuda, e ajuda ainda para a sua própria sobrevivência. Quantas às vezes a gente encontra também nesses vídeos, não é, tantas pessoas que tiram fotos de carros caríssimos, como se fosse uma concessionária dentro da própria casa. Pessoas que constroem, usando essa expressão do Evangelho, esses celeiros grandes, muitas mansões, em que
ali colocando à vista, é quase como se fosse um deboche contra uma sociedade carente. São pessoas debochadas, e o nosso coração tem que ficar atento a isso para que a gente possa discernir uma coisa e outra. Uma pessoa que consolida o seu coração para o trabalho, mas que não pensa simplesmente no seu próprio ego, não pensa simplesmente no seu próprio prazer, não pensa simplesmente no seu próprio celeiro, pode ter certeza que geralmente essa pessoa é uma pessoa muito humilde. E é verdadeiramente humilde conforme o Evangelho diz, conforme a aclamação do Evangelho diz, ao dizer que felizes são os humildes, pois deles é o reino dos céus. Além de ter a posse dos bens aqui e terem um trabalho de cuidar, de desmembrar, de entregar para aquele também que não tem como excesso de seu trabalho, excesso da sua condição financeira, eles também herdam o reino de Deus. Eles também herdam o Espírito de Deus, porque conservou no seu coração esse antídoto da riqueza, conservou em seu coração o antídoto que concede a eles a cura do egoísmo, pois sabe que o seu trabalho, os seus esforços não são voltados apenas para si, é também para a promoção da sociedade. Queridos, isso também chama muita atenção para nós, que se por um lado nós vemos tantos influenciadores que debocham da população brasileira, ao percorrer caminhos ilícitos, dos vícios, como é a casa de apostas, que hoje, infelizmente, a gente vê tantas casas sendo apoiadas pela mídia, pela televisão, pelo próprio esporte, que é também algo que não se dá para compreender. O esporte, que deveria ser uma casa, um caminho de ajuda mútua, de correspondência, de ajuda, de perseverança, de superação dos limites, apoia uma tendência em que corresponde ao vício. Totalmente o contrário daquilo que é da originalidade do esporte. Se por um lado nós olhamos para tantas casas de apostas que vão surgindo para a vida de nossas comunidades e que também perdem dinheiro com tantas apostas, no dia de hoje somos iluminados por esta palavra de Deus, por esta chamada de atenção de Jesus Cristo para a insensatez. Tomar cuidado com a insensatez que os bens podem assim também trazer para o nosso coração, para o nosso discernimento. O nosso discernimento tem como meta alcançarmos a graça de usufruirmos de tudo aquilo que nós podemos ter nesta vida, mas conservando sobretudo este chão bonito, esse dom, essa bem-aventurança, essa felicidade da humildade, de não se regalar de tudo aquilo que se tem, mas de fazer uma proposta de trabalho generoso que pode gerar abundância de bens, mas sem deixar com que esta abundância de bens nos coloque numa lógica fechada, egoísta, debochada para a nossa sociedade. Ninguém dá testemunho de Deus seguindo esta lógica. Peçamos a Deus nesta Eucaristia que esta palavra possa iluminar os nossos caminhos e possa também clarear o nosso coração, para que ao olharmos para essas realidades que aparecem, seja na simplicidade do cotidiano, numa mensagem de um celular, na propaganda de um aplicativo, também nós estejamos atentos para a lógica do Evangelho, que não nos conduz à insensatez, conduz à sensatez,
e a disposição de ajudar aquele também que precisa, sobretudo com os nossos bens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, vamos pedir a Deus este dom, o dom da humildade, o dom da generosidade, o dom da abundância dos bens que podem vir através do nosso trabalho, mas, sobretudo, um coração feliz por viver nos caminhos da própria pessoa de Jesus Cristo, que nos conduz pela humildade ao reino de Deus. Peçamos ao Senhor.